Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de aqui ainda encarnados estarmos aprendendo um pouco mais sobre essa doutrina que nos oferece condição de direcionar a nossa vida segundo os ensinamentos do bem. O objetivo da humanidade é trabalhar o bem através da razão, do sentimento puro e real, porque nós desejamos para nós do bem, certamente devemos fazer para o próximo. E essa é a receita e Jesus nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por isso, Senhor, que nós tenhamos reforço com essa doutrina, que ela possa nos causar o impacto de fazer o melhor, porque nessa encarnação temos compromissos, já que estamos aprendendo dessa doutrina dos Espíritos, é de estar melhor quando nós partimos do que quando aqui chegamos. Graças vos damos que assim seja. Então vamos ouvir nossa irmã Sueli. Uma aguinha aqui que daqui a pouco eu já estou. O tanque esvazia. Uma boa tarde para todos. Vamos dar início a essa oportunidade de aprendizado, né? Os meus dias aqui, a gente continua falando que é a primeira e terceira terça. Mas quando tem assim a quinta, né? Aí ou vai vir eu ou o Zé. Mas hoje teve que fazer uma cirurgiazinha, então, catarata. Aí, né? Pediu para a gente fazer aí a reunião para ele. Bom, na última vez que estivemos juntos, falamos sobre fé e razão. E numa reunião, aliás, fé e razão, a gente precisa de um simpósio, né? De uma semana inteira para falar sobre isso. Então, iniciamos naquela vez que estivemos juntos, na terceira terça do mês passado, e vamos dar continuidade a esse assunto, porque a gente ainda tem que fazer algumas diferenciações entre a questão da aceitação e a questão da crença. Na semana que estivemos juntos, nós terminamos falando sobre essa questão da fé, que precisa de base, não é? A fé necessita de base. Base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Eu não posso crer em algo que eu não tenha uma base para me mostrar que eu posso crer naquilo ali. Caso isso não aconteça, eu posso apenas aceitar aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo mostrado, mas crer eu não posso, a menos que eu tenha uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que eu devo crer. Então eu preciso entender, eu preciso compreender, para que então eu possa acreditar naquilo ali, né? Do contrário, falamos sobre a questão de Kardec, quando ele foi chamado para assistir às mesas que giravam, que se levantavam, que iam até o teto e caíam. Como ele era doutor em magnetismo, ele calculou até que pudesse ser uma armação, né, com elementos magnéticos, mas ele viu que não era, porque ela não tinha um direcionamento harmonizado. Ela era uma desarmonia só no movimento das mesas. Então ele viu que tinha alguma coisa a mais. Então ele necessitava de base. A base que desse a ele uma inteligência perfeita daquilo que ele estava vendo, que ele tinha que formular. Foi quando ele foi fazer a pesquisa e encontrou uma das forças mais poderosas do universo, né, que é o espírito. O espírito é uma força poderosa do universo, porque ele é inteligência. O espírito tem inteligência. Ele é aprimorado em todos os reinos, mas é no reino hominal que ele inicia a sua caminhada para o desenvolvimento da sua inteligência e do seu raciocínio, nunca perdendo o instinto, porque o instinto é o que vai suprir as deficiências da inteligência e da razão, mas isso vai ser, o instinto vai estar sempre presente, mas vai ser superado aí pelo desenvolvimento dessa força poderosa que é a inteligência, né? É o que mais está valorizado hoje em dia. Kardec, ele recebeu influências de muitos movimentos filosóficos, mas ele não recebeu influência do iluminismo, ele recebeu influência do humanismo, porque ele era humanista,
do racionalismo, porque ele era racionalista, tanto que ele precisou entender, ter uma base perfeita de entendimento para procurar, então, desenvolver aquele fenômeno que estava acontecendo ali. E ele era universalista, então ele recebeu interferência, influência desses três movimentos: o humanismo, o racionalismo, que era importante para ele, já que ele lidava com isso, e também o universalismo, porque nada que seja tão importante, que seja uma revelação tão poderosa, poderia ficar situada, limitada na França, e sim em todo o mundo, né? Espalhado por todo o mundo. Esse foi um ponto muito importante na codificação da doutrina, porque ela foi codificada através da análise dos pares. Isso é que dá o caráter universalista à doutrina espírita, porque toda descoberta científica, para ela ser aceita no meio científico, ela tem que ser publicada numa revista de ciência de circulação mundial e cheia de veracidade, né? de reputação. Então, aquela experiência, ela é publicada naquela revista, aquela revista de circulação mundial, para que todos os cientistas possam exercitar, experimentar aquilo que está ali e chegar às mesmas conclusões, chegar ao fato. Isso é a análise dos pares. Então, os cientistas de vários lugares vão fazer experiência e vão chegar à mesma conclusão. E foi assim que a codificação foi elaborada por Kardec. Ele enviava as perguntas, ele fazia os seus questionamentos e ele enviava para cerca de 1.100 espalhados por todo o mundo, para que aqueles médiuns que lá estavam pudessem receber da espiritualidade, dos espíritos da verdade, as respostas. E depois ele comparava, ele analisava umas com as outras e via que a única diferenciação era com a linguística, e ele era mestre em línguas, então isso para ele não era nada. Não foi por acaso que Kardec foi preparado muito tempo antes da sua encarnação como Leon Hippolyte Denisard para fazer esse trabalho de codificação da doutrina. Então ele foi preparado muitos anos antes, e ele foi qualificado na atual encarnação com todos os seus conhecimentos para que isso pudesse ter a validade, né, a credibilidade no meio da ciência. Então Kardec, como racionalista, é claro que ele então instituiu a fé atrelada à razão. Por isso que ele falou: fé inabalável, só aquela capaz de encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Ele não recebeu a influência do iluminismo, porque o iluminismo foi no século XVIII. Mas claro que ele pode ter recebido essa influência em outra época que tenha vivido, mas também porque essa filosofia iluminista, ela queria erradicar, ela queria tirar, porque o iluminismo é a difusão das luzes, né? Difusão das luzes. Então eles queriam tirar, cortar realmente tudo que fosse fé, religião, dogmas, e fazer que as coisas fossem explicadas exclusivamente através da ciência e da razão. Então, isso era o iluminismo. Tirava aquelas crendices, aquelas superstições, aquilo tudo. Então, nós tivemos grandes pensadores iluministas, né? Tivemos Voltaire, que ele tinha horror à religião. Ele pregava a liberdade do ser, desatrelado aos dogmas religiosos. Ele não gostava de religião, mas ele era deísta, ele acreditava em Deus, e ele falava que se Deus não existisse, tinha que inventar. Ele não gostava era do Deus das religiões, daqueles dogmas impostos, em que as pessoas eram obrigadas a aceitar, mas nenhuma delas acreditavam, os mais pensadores, porque não tinha base, né, de inteligência para entender o que estava se passando. Então, o Rousseau foi um dos maiores representantes do iluminismo, né? Montesquieu, muito voltado para a parte política, né, que instituiu essa questão do legislativo, do executivo, do judiciário. Tivemos Locke, né, tivemos
Um outro muito importante, que agora D'Alembert, muito importante dentro do iluminismo. Grandes pensadores, o mais importante deles realmente foi Rousseau. E essa ideia era voltada para a questão da igualdade. Tanto que o iluminismo, no século XVIII, que ele teve a sua maior força, ele assim, incentivou, de certa forma, a Revolução Francesa, com a liberdade e fraternidade, que era a bandeira, né, da Revolução. Tinha mais um lema, que eu aqui agora nem estou me lembrando. E influenciou, inclusive, aqui no nosso mundo aqui, do nosso Brasil, com a Inconfidência Mineira. Teve uma influência do iluminismo aqui na América do Sul, né? Então, foi um movimento que trouxe muita luz ao mundo, muito importante. Né? Ele era realmente voltado para essa parte científica, mas isso era importante, porque até então eram muito voltados para os dogmas religiosos, para aquelas crendices todas, né? Para aquelas coisas que atrapalhavam a evolução humana. Então, de certa forma, Kardec, ele renovou esse iluminismo, ele criou, embora ele não tenha recebido influência disso, porque ele estava no século XIX, isso estava com força lá no século XVIII, mas ele criou um novo iluminismo que deu realmente assim, não gosto desse termo, porque esse verbo não é legal, mas uma alavancada nessa história aí da ciência e da razão, né? Da religião e da razão. O uso da razão é a admissão da dúvida. E quem diz que a gente não tem que ter dúvida? Claro que tem, porque é através da dúvida que se aprende. E sem a razão, para aqueles que achavam que a razão não era importante, né? Foi por isso que o iluminismo ele não teve tanta força assim. Porque se de um lado era o abuso do dogma e da imposição, né, das crenças, por outro lado, passou a existir o abuso da lógica e da ciência, como se tudo pudesse ser explicado no mundo através da lógica e da ciência. E existem as forças que estão acima da matéria, que são forças vivas da natureza, que não podem ser explicadas por A mais B, com provas científicas como a ciência deseja, né? Por isso que não há uma comprovação científica da existência do espírito. Não tem. Não tem, porque para ter comprovação científica tem que ter prova material. E o espírito não é matéria, então não tem como se provar. Então as provas são circunstanciais, através das deduções lógicas. Aí entra a lógica, a dedução lógica da existência dessa força da natureza. Então o uso da razão é a admissão da dúvida, a qual no Espiritismo se funda no princípio filosófico da imperfeição espiritual. Claro, se não fomos criados perfeitos, se nós estamos operando em nós a nossa evolução, logicamente nós teremos muitas dúvidas, e essas dúvidas poderão nos levar a erros e acertos. E isso tudo é deduzido através da razão. Senão ela, não poderíamos avaliar e fazer uma crítica saudável, né, em cima da questão. O que faz então da nossa jornada espiritual a contínua e necessária possibilidade da mudança. Por isso que é importante a mudança. Faz a nossa própria imperfeição, ela leva a essas mudanças, porque vai nos incitando a descobrir o novo, o certo, a aprimorar, porque o que são verdades? A verdade é aquilo que a gente acredita ser verdade, até que apareça um outro fato que supere aquele. Quem disse isso foi Salman Rushdie, no livro que ele escreveu, Versos Satânicos, que ele está perseguido até hoje por causa desse livro, com a cabeça prêmio, lá no Irã, né? E então, realmente, ele disse que é verdade, né? Aqueles que acham que são donos de verdade, não sabem interpretar essa questão. Verdade é aquilo que é verdade, até que apareça um fato novo que vai destronar
aquele pensamento, aquela crença. Por isso que, mesmo que a gente tenha a base de inteligência, essas crenças vão se modificando e elas vão se aprimorando com o decorrer. É como a gente fala, dentro da codificação, nós temos toda a verdade que nós podemos conhecer. Não tem toda a verdade sobre o universo dentro da codificação, mas tem aquela verdade que a gente já pode conhecer. Tem aquilo que os espíritos revelaram como leis universais, não pertencendo a nenhuma crença, não pertencendo a nenhuma religião, mas que são verdades universais, porque elas têm base de inteligência para isso, né? Para a crença. Então não são propriedade de nenhuma instituição religiosa, de nenhuma filosofia religiosa. Por isso que o Espiritismo, trazendo a ciência, a filosofia e a religião, fechou esse contexto, né? Nos deu a possibilidade de fazer essa análise completa, não abolindo nada que possa influenciar ou decidir sobre as nossas crenças e as nossas a nossa maneira, né, de ver as coisas. Por essa via, o Espiritismo funda um novo iluminismo. Então, Kardec fundou um novo iluminismo porque ele trouxe a necessidade da lógica e da razão. Ele trouxe, formulando, cuja formulação acredita na racionalidade como fundamento da fé humana. E, por tal razão, confia nesse aperfeiçoamento das possibilidades da razão como geratriz do aprimoramento da fé. Então, olha que importante isso, ó. Confia no aperfeiçoamento das possibilidades da razão, das possibilidades que a razão nos oferece, como geratriz, quer dizer, gerando a possibilidade do aprimoramento da fé. Então, nós vamos cada vez mais, através do uso da razão, do uso da lógica, aperfeiçoar e desenvolver a fé. Né? Que ela não é um sentimento pronto, não é? Ela é desenvolvida. Da mesma maneira, o amor. O amor é um sentimento abstrato, né? Ele só existe quando a gente dá vida para ele. Os nomes abstratos na língua portuguesa têm esse conceito, né? É aquilo que não tem vida própria. Você tem que desenvolver, você tem que dar possibilidade de vida para ele. Então, como sentimento, você tem que sentir o amor para que ele possa existir em você. A mesma coisa a fé. Você tem que sentir a fé para que ela possa ter vida em você. Mas aí é que está. Para se sentir essa fé, nós temos que ter base. Uma base que é a inteligência perfeita daquilo que a gente deve crer. Senão nós não conseguimos desenvolver isso. E a razão nos dá essa possibilidade. A razão, ela é a geratriz. Ela gera a possibilidade do aprimoramento da fé. Isso é que realmente importa. Em Kardec, a fé raciocinada é a fé que permanece em constante contato com a razão. Separado da razão, a fé não é nada. Não é nada. A gente não entende a fé. Isso busca sempre um saber mais amplo. Nós estamos sempre buscando. A fé permanece em constante contato com a razão, porque busca sempre um saber mais amplo. Argumenta e se questiona. Isso que é importante, argumentar e questionar. Daí já o início da diferenciação entre aceitar e crer. A fé, para isso, a fé espírita há de ser permanentemente construída, ou melhor, reconstruída, no diálogo com os diversos saberes. Precisamos estar em contato constante com os diversos saberes. Os saberes do homem, através, não é, do saber humano, da vertente científica, da vertente filosófica e principalmente da vertente experimental.
que é importante isso, né? A filosófica, a científica é aquela que dá a experiência, que mostra ali o que está acontecendo, né? E também do saber espiritual que chega através do diálogo com a dimensão dos espíritos, nos fenômenos mediúnicos. Então, isso que vai nos dando base para que a gente possa compreender direitinho isso aí. Eis, portanto, sob formulação espírita, a razão comunicativa, um movimento de construção da crença erguido sobre o diálogo e, por isso, capaz de enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, ninguém detém a verdade. Ela vai se desenvolvendo, vai se aprimorando, ela vai mudando, porque é o que nós entendemos no momento. A fé é um sentimento que vai sendo, através da razão, aprimorada, provocando assim a nossa evolução. Com o iluminismo, a humanidade amadureceu muito, porque antes eram aquelas crendices, aquelas ignorâncias, aquelas correntes, né, da ignorância, limitando o ser, impedindo o desenvolvimento da mente, impedindo o aflorar, né, da inteligência, da razão, porque ia para o inferno. Então, essa é a questão, né? É como a questão de céu e inferno. Como que uma pessoa pode acreditar no inferno? Como a gente aprendeu, né? Que uma alma seria condenada ao inferno. Isso aí era apenas aceito. Mas os livres pensadores não aceitaram, porque não é possível. Porque mesmo aqueles que não são deístas, mesmo aqueles que não acreditam então em Deus, não conseguiriam conceber que os que acreditavam em Deus, que os que eram deístas, portanto sendo deístas, entendiam e incorporavam no pensamento os atributos divinos, cujo último é soberanamente justo e bom. Como se conseguiria entender um ser soberanamente justo e bom que condena eternamente um filho ao fogo do inferno, né? E qual seria a vantagem de uma pessoa ser boa para ir para o paraíso e para o céu, se aquele ser, aquele filho mais amado dela ia ser condenado ao inferno? Ela abdicaria do céu para ficar com ele no inferno. Que prêmio é esse que ela teria por ter sido boa? Nada, nenhum. Então, aí entra a lógica da razão. Como um ser soberanamente justo e bom pode condenar um filho ao fogo eterno, né? A condenação eterna? Se ele nos ensina a perdoar, como ele não perdoa? Aí entrava, naquela época em que o iluminismo surgiu, essa questão do raciocínio lógico. Então as pessoas saíam da religiosidade para o ceticismo. Porque falavam, não pode ser, isso não há razão de ser. Então é que colocava os fatos, a análise da razão. Aí via que não podia. Então, dessa maneira, não é, aqueles dogmas, aquelas imposições religiosas foram caindo, porque as pessoas começaram a se iluminar com as luzes, né, do iluminismo. Então, ele foi um movimento no século XVIII de grande importância na evolução do ser. Então, com o iluminismo, a humanidade amadureceu para dar o terceiro passo na evolução da fé. Porque aí sim, viram que a ciência e que a razão não respondiam tudo, não resolviam todos os fatos. Que havia algo que transcendia isso, né? Que não era explicado pelas forças materiais. Então, houve a necessidade de trazer o sentimento religioso, não uma religião, mas um sentimento religioso, quando se viam impotentes diante de determinados fenômenos, principalmente a morte, que eles não podiam resolver.
né, que a razão não podia resolver, que a ciência não podia resolver. Então houve essa necessidade, quer dizer, aí partiram realmente para uma crença trabalhada, pensada, analisada. Então ele foi quem deu o pontapé inicial para que nós pudéssemos ter uma fé raciocinada. O Espiritismo, que por sua vez promoveria a fé raciocinada, teve o seu primeiro impulso com o Iluminismo. Em síntese, a fé primitiva levou o quê? A fé dogmática, que por sua vez evoluiu para uma fé racional. E como a natureza não dá saltos, o nosso desenvolvimento é gradativo e lento, mas é assim mesmo que as coisas vão acontecendo. Aí nós vamos aprendendo sobre o que é que nós estamos vendo, o que é que nós estamos lendo, entendendo, acreditando. Por isso é que Kardec recomendava que é preferível a gente recusar muitas e muitas verdades do que admitir uma mentira só, né? Então é necessário analisar realmente à luz da razão. O Iluminismo preparou o caminho para o surgimento do Espiritismo no papel do cristianismo redivivo, da mesma forma que João Batista preparou o caminho para a chegada de Jesus. Então aí vinha aquele contexto, né? Ciência, filosofia e religião. As três coisas se entrosando, respondendo os nossos questionamentos. A teoria do conhecimento espírita é um sistema livre que induz a reflexão. É muito importante isso. O espiritismo não impõe nada, não cobra nada, apenas mostra que tudo está nas nossas mãos, que existe a lei de causa e efeito. Não impõe, não cobra, não proíbe. O Espiritismo não proíbe nada. Quando há algo que chama muita atenção, né, que seja uma coisa muito assim fora, né, das leis de Deus, apenas classifica como ainda um espírito inferiorizado, ainda não compreendido das leis de Deus, ainda não compreendeu. Então, ele classifica dentro disso aí. Então, não proíbe nada, as pessoas são livres para fazer o que elas quiserem. Só alerta pelo seguinte: o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então as pessoas podem fazer o que elas quiserem, mas elas, com as ações que fazem, elas vão ter as consequências. E cada ação carrega a sua reação, a sua consequência. Então ela não vai ser castigada, apenas ela vai ter o retorno da ação que ela provocou. Então, entrega a cada um a responsabilidade pelos seus atos, né? Nada melhor para a evolução do próprio ser, né? A gente pode ser proibido de muitas coisas e não fazer na frente daquele que nos proíbe, mas por trás faz. Por quê? Porque não entendeu. Aceitou, mas não pôde acreditar naquilo ali. Então, continua fazendo. Quer dizer, a pessoa precisa de compreender para que ela possa entender que não é legal aquilo ali, que não é bacana fazer aquilo. Então ela tem que aprender. Então ela tem que aprender através do entendimento. Realmente ela algo tem que dar a ela base para que ela possa compreender isso, né? E ela precisa ter também a força de vontade, né? Então, a teoria do conhecimento espírita é um sistema livre que induz a reflexão, porque nada impõe incondicionalmente, né? Não impõe absolutamente nada. E tudo expõe a análise descompromissada. Isso é verdade, né? Nada impõe, mas tudo expõe a análise descompromissada. Quer dizer, descompromissada com o quê? Com os preconceitos, com as crendices, com as religiões, né? Infelizmente, se a gente for analisar, as religiões são muito responsáveis pelo atraso da humanidade. É um freio, é um breque aí na evolução do ser, justamente por causa dos dogmas de fé, das imposições, dos terrores e temores que impuseram às pessoas a uma vida inteira, né? E as pessoas, então, sem base para entender, aceitavam aquela situação.
mas não tinham compreensão do que realmente estava acontecendo. Crer não se resume em aceitar. Entre esses verbos há um abismo de distância. Aceitar é um ato de vontade arbitrária. É um ato de vontade arbitrária. E crer é perceber, é sentir uma realidade, é função do raciocínio, é, numa palavra, ato de assimilação consciente. Olha a diferença entre crer e aceitar. Por isso que a fé espírita é uma fé raciocinada, que é uma fé compreendida. Eu sei que não é porque eu tenho fé que nada de mal vai me acontecer, que eu não vou ter problemas nenhum. Bom, se fosse assim, eu ia ficar para semente, né? Eu não ia morrer, né? Eu não ia morrer. Nada disso. Nós temos uma fé raciocinada. Se nós estamos com uma doença séria, com uma doença que realmente é fatal, ela pode ou não me levar dessa encarnação atual no momento que eu posso pensar. Ela pode ou não. Existem as moratórias, né? Existe aquilo que as pessoas chamam de milagre, mas que não é milagre coisa nenhuma. Nós somos feitos da poeira estelar. Nós somos modificações do fluido cósmico universal. Como falava Carl Sagan, nós somos estrelas. Nós somos desse material. Essa mesa aqui e nós somos do mesmo material. Apenas com as organizações moleculares diferentes. E isso aí é tudo modificação do fluido cósmico universal. Então, se nós temos uma célula doente, cancerosa, essa célula pode ser substituída por uma saudável por atuação dos espíritos. Não é milagre. É porque é um material semelhante. Existe essa possibilidade. Isso é feito muito mais do que a gente imagina. Mas precisa haver uma razão para isso. Porque as doenças, as dores, os sofrimentos são kármicos. São formas de a gente resgatar o nosso passado delituoso. Nós precisamos dessa dor. Mas se caso, por alguma razão, nós não precisarmos de sofrer mais com aquela doença, tivermos um bônus aí para a gente usar nessa hora, os espíritos vão cuidar. Mas não vão cuidar de forma milagrosa, não. Vão cuidar que a quimioterapia vai resolver, vai ter uma atuação muito boa na nossa organização física e vai curar aquele câncer. Então, para o mundo, foi a fisioterapia, foi a quimioterapia, foi a radioterapia, ela foi instrumento também. Mas os espíritos também atuaram com essa substituição de células. Isso é possível. Então, a gente entende, a gente sabe que isso é possível. Não é um milagre. Então, a gente tendo fé, a gente sabe que a gente pode obter as bênçãos ou não da maneira que a gente espera. Serão sempre bênçãos, mas às vezes não vem da forma que a gente espera. Às vezes ela vem de outra maneira. O que a gente pede pode não ser o melhor para nós. Oscar Wilde falava que se os deuses atendessem todos os nossos pedidos, mostraria realmente que não gostava da gente. Porque realmente a gente é uma criança para pedir certas coisas. Da mesma maneira que um pai e uma mãe não vão atender todos os pedidos do seu filho, que é totalmente responsável ainda, o pai misericordioso também não atende todos os nossos, porque seria a nossa desgraça. Porque a gente não quer saber de nada que possa alterar a nossa rotina para coisas ruins. Só que muitas vezes são necessárias. Porque a alma está em evolução constante, ela está no seu processo de aperfeiçoamento. Quem não aprende pelo amor vai ter que aprender pela dor. Então, a gente entendendo isso, a gente sabe, eu tenho fé que não estarei sozinho em momento nenhum. Eu tenho fé que tudo de melhor para mim será feito. Mas não quer dizer que porque eu tenho fé eu não vou ter uma doença, eu não vou morrer. Isso é fé cega, né? A nossa fé raciocinada é diferente. Nos mostra que somos filhos queridos do Pai e que vamos estar sempre sob a sua vigilância, sobre o seu amor, sobre a sua atenção, porque não há, segundo as Escrituras,
possibilidade de um fiozinho de nosso cabelo cair no chão sem que Deus permita, ou pelo menos que saiba do que está acontecendo. Quem se dispõe a aceitar uma doutrina qualquer, pode fazê-lo independentemente da aquiescência da razão e até do bom senso. Né? Se eu simplesmente quero aceitar porque me convém, não é? Eu vou a um templo qualquer e a pessoa lá fala, olha, você vai ser curado, mas tem algumas coisas que você precisa fazer, você tem que pagar tanto, você tem que contribuir tanto. Mas se me convém muito aquilo ali, eu não quero entender como é que eu vou ser curado, nem porquê. O que precisa? Me fala aí, precisa assinar onde? Quanto que eu... Pronto, eu vou ser curado. Eu apenas estou aceitando aquilo que as pessoas estão me dizendo. Mas eu não estou colocando aquilo na análise da razão. Né? Pode acontecer? Pode. Mas não é milagre, não. É aquilo que eu falei, substituição de células doentes por células saudáveis. Pode acontecer, mas não é um milagre. Mas não é porque eu fiz isso ou aquilo, porque eu paguei isso ou aquilo, porque eu me comprometi com esse ou aquele tempo. Não. É uma questão de momento, de fim, de expiação, de provação. Não é porque a palavra karma, que a gente recebe aí dos hindus, que o espiritismo nem tem, né, essa palavra, ele tem como a lei de causa e efeito, né, mas não há palavra para sânscrita, que significa movimento, ação. Então, quando a gente diz, meu karma está difícil, quer dizer, a minha ação no mundo, a minha atividade nesse mundo aqui está difícil. Então, o karma, para nós, não está isso dentro do espiritismo, isso a gente importou isso aí do hinduísmo, lá do Oriente. É um conjunto de dores, é um conjunto de provações. Não quer dizer que esse karma tem que durar uma vida inteira. Se eu já expiei, se eu já provei, ele pode terminar. Então, a fé que a gente carrega é uma fé raciocinada que pode nos dar essa possibilidade, sim. Eu posso entender que eu posso ficar boa de uma doença que eu tenha, ainda que ela seja muito grave, se for necessário, se eu tiver ainda alguma coisa para fazer nesse mundo aqui, ou então eles vão me sustentar aí durante um tempo, magneticamente, para que eu possa cumprir aquilo que eu vim aqui fazer, né? Então, existem N possibilidades, mas todas elas analisadas à luz da razão para que a gente possa entender. Crer no sentido real é coisa muito diversa do aceitar, né? A gente simplesmente aceita as coisas, mas não procura entender. Crer no sentido real é muito diverso de aceitar. Ninguém pode crer no que não entende, naquilo que não passou pelo cadinho da sua razão, recebendo através dessa faculdade a devida confirmação. Então eu preciso de analisar à luz da minha razão, do meu entendimento, algo para que eu possa crer. Senão eu não vou acreditar naquilo ali. O que os olhos veem nem sempre é a verdade. Né? Nós demos exemplo aqui, na vez que estivemos juntos, que a gente vai a um espetáculo de ilusionismo, de prestidigitação, e a gente vê o quê? Uma mulher ser cerrada ao meio. Eu estou vendo isso. Todo mundo está vendo. As mãozinhas movimentando para cá e os pezinhos movimentando do outro lado e a mulher cerrada no meio. Mas a gente sabe que ela não está cerrada ao meio. A gente sabe. Mas aquilo que a gente vê nem sempre é real. Nem sempre é aquilo que a gente está vendo. Né? Os espetáculos de ilusionismo nos mostram isso. Por isso que Jesus falou, bem-aventurado aquele que não vê e crê. Porque ele não vendo, ele está crendo pela análise da razão. Ele não está vendo, ele não está crendo pelo que ele está vendo. Não tem a frase aí que as aparências enganam? Enganam, ué. Né? Então é necessário que a gente trabalhe a nossa cabeça, que a gente faça a reflexão daquilo que a gente está vendo. Crer é compenetrar-se, é saturar-se da evidência das coisas concebidas. Precisamos de evidências, precisamos disso. Senão eu não posso crer.
A crença é resultado de um esforço intelectual. Nasce das experiências, das pesquisas e investigações dos fatos que nos interessam. Ela nasce disso. Então, a aceitação não faz esforço nenhum na mente. Eu aceito e ponto final, tá bom. É assim, tá? Então tá bom. Mas ela não analisa. Então ela não entende. Aceita pura e simplesmente. Aceitar não é crer. Assim como comer não é digerir. Não é? A gente quando come não quer dizer que a gente está digerindo. A gente está comendo. A digestão é todo um outro processo que vai acontecer bem ou mal. Se der uma dorzinha no estômago, fez uma péssima digestão, né? Não funcionou aquilo ali. Mas é um exemplo bronco aí, tosco, mas é real. Aceitar é ato passivo. Agora, se a gente for pensar, é muito mais fácil, né? Não dá trabalho. Tá bom, fulano, eu aceito, tá ótimo. Não, mas eu não preciso explicar. Não precisa explicar nada, porque se explicar vai complicar, porque vai fazer o outro trabalhar a cabeça dele, ele não quer. Por que que as pessoas não querem crer na reencarnação? Por que que elas não querem? Falta de prova material realmente. Agora, as provas circunstanciais sobre a reencarnação, elas são tão evidentes que a própria ciência já está se curvando. Não pode provar daquela maneira que prova por A mais B as coisas, né? Mas aí você explica isso para uma pessoa, vai dar um trabalho para aquela pessoa questionar, analisar. Primeiro, ela vai ter que varrer da sua cabeça um monte de coisa. Vai ter que esvaziar, né? Porque aquele que chegou para o seu mestre e pediu a ele que explicasse a ele algo que ele queria entender, primeiro ele chamou para um chá. Aí deu a xícara para o rapaz e começou a botar um chá. E não parava. E extravasava. E entornava. E caía no chão. Aí ele, mestre, está entornando. Ele falou, assim que você está. Qualquer conhecimento que eu te passar, qualquer explicação que eu te der, vai cair fora de você. Assim como esse chá está caindo fora da xícara. Porque você está cheio de convicções que vão impedir realmente a análise daquilo que você quer aprender. Então, por que as pessoas são contra a reencarnação? Exatamente por isso. Porque elas vão ter que se esvaziar tanta coisa. Elas vão ter que se desvencilhar de tantas aceitações, de tantas convicções, entre aspas, que não vai valer a pena para elas. Eu já até comentei sobre isso aqui com uma pessoa, né, que a gente, conversando, ela falou, mas você não acha que isso poderia falar assim, olha, eu não quero me envolver com essa questão de reencarnação, senão eu vou ter que abdicar de tudo que eu já aprendi até hoje. Então eu prefiro ficar assim. Então dá trabalho para crer. É necessário raciocinar, pensar, isso dá muito trabalho, né? Na sociedade em que vivemos, aceita-se muita coisa por mera convenção, comodismo e interesse. O fim visado não é encontrar a verdade, é satisfazer as variadas forças do orgulho humano e gratificar os sentidos. Isso é a realidade, isso é a nossa realidade. Né? A gente quer o melhor, mas não quer se esforçar para nada, não quer fazer o seu trabalho. Na época que o Espiritismo surgiu, o pensamento filosófico que imperava na época era o positivismo. Deus era excluído da ideia. E qualquer um que ousasse chegar e falar nisso era doido. Mas Kardec era Kardec, né? Quer dizer, Kardec não. Hipólite era Hipólite, né? Leon Hipólite era uma sumidade. Aí as más línguas, que sempre tem, né? Mas tem, são línguas felinas, falaram que Leon Hipólite não assinou o livro
que ele escreveu, que eles falaram que ele escreveu, mas ele deixou bem claro, tanto que ele intitulou O Livro dos Espíritos. Aí falaram que ele fez isso e assinou Allan Kardec para que ele não fosse ser desmoralizado na sociedade parisiense, que ele tinha medo do resultado. E olha que se teve sucesso como Allan Kardec, teria 10 vezes mais sucesso assinado por Leon Hippolyte, porque ele era muitíssimo respeitado. Não tinha como dizer que ele era doido, que ele era fascinado, não tinha como, porque ele era doutor em várias leis e ele atendia a isso, né? Uma pessoa totalmente idônea. Então ele simplesmente assinou Allan Kardec para que a sua reputação não interferisse na crítica sobre o livro. Então ele se isentou disso, ele não deixou, não por medo de ser desmoralizado, que ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia que a união da filosofia, da ciência e da religião vinha revolucionar todo o pensamento filosófico da época, e que isso seria um marco, um divisor de águas, e foi, não resta dúvida disso, né? Em aceitar pode haver ou não sinceridade, porque a gente pode aceitar de boa ou de má fé, né? Depende do que a gente está aceitando. Se for para salvar os nossos interesses, mas às vezes a gente pode aceitar para ajudar o outro, então é de boa fé, né? Mas não entendeu nada. Quem crê está invariavelmente convencido, porque há sempre sinceridade na crença. Por isso que resulta do entendimento pessoal. O homem pode ser forçado a aceitar, mas jamais ele pode ser forçado a crer. Porque a crença é o resultado do raciocínio lógico. E quando ele entende, não tem como ele agir diferente. É por isso que muita gente não quer nem contato com o espiritismo. Porque ao ler o Livro dos Espíritos, não vamos aqui ficar só puxando sardinha. O problema é que o Livro dos Espíritos, ele traz um mundo até então desconhecido para nós. Ele é um telescópio poderosíssimo da dimensão dos espíritos. E com certeza não há uma pessoa que leia o Livro dos Espíritos e no finalzinho dele, se realmente entendeu, continua igualzinho que era. Alguma modificação vai fazer. E às vezes são modificações tão profundas que vão resvalar e ir para muitos lados, né? Então a pessoa não quer isso, porque convém, tá bom assim, né? Aí entra naquela, gente, time que está ganhando não se mexe, deixa estar, né? Então cada um é livre também para isso, porque o fato dele querer estagnar e parar no seu processo evolutivo é um problema dele. O espiritismo não vai condenar ninguém, como não condena nada, não obriga nem impõe nada para ninguém, né? Há notável diferença nos efeitos que resultam do crer e do aceitar. Os que creem reformam-se e se transformam continuamente. Então, quando a gente toma contato com uma filosofia assim, né? Com uma união de filosofia, ciência e religião, como é a doutrina espírita, a gente sente uma necessidade enorme, quando a gente entendeu alguma coisa ali, de fazer modificações em nós, nas nossas atitudes, e isso faz a evolução da personalidade, do caráter, né? Os que aceitam permanecem estacionários sem nenhuma alteração no seu estado e condições anteriores. Aceitei, tá bom? Tá, vou continuar a minha vida. E as pessoas, quando elas compreendem, elas modificam a vida delas. Compreendem que isso não está certo, elas não vão fazer mais. E isso vai trazer, com certeza, benefícios grandiosos à vida dessa pessoa. Bem-aventurados os que não viram e creram. Isso foi Jesus que falou, né? A luz do corpo são os olhos, e a luz do espírito é a razão. A razão é o leme, a fé é a luz. De que adianta um barco
ter leme, que é o que o comandante precisa, né, para dirigir esse barco, se não tem nenhuma sinalização, se não tem nenhuma luz, ele não tem. A aparelhagem está quebrada, ele não tem bússola, ele não tem GPS, ele não tem nada. Mas o barco tem leme, ele pode dirigir. Mas para onde ele vai? Não tem nada mostrando para ele a direção que ele tem que ir. Está tudo com defeito. Mas tem leme. Ele pode mexer, ele pode dirigir, mas ele vai para onde? Ele não sabe, ele está no meio do oceano. Ele não sabe, na escuridão, para onde que ele vai? O leme não vai adiantar de nada para ele. Da mesma maneira que aquela pessoa que tem a luz, mas ela não tem o leme, ela não pode se dirigir. Ela enxerga, ela está visualizando, ela tem a luz, mas ela não tem como se orientar. Ela não tem como dirigir, ela está parada. Então é necessário o leme, que é a razão, e a luz, que é a fé, para que a gente possa ir continuar a nossa jornada nessa terra. A fé não é apenas um salvo-conduto em tempo de guerra. Se está provida da proposta e da chancela da razão, é de uso diário. Então, não vamos procurar a fé, desenvolver a fé na hora que a doença bater, na hora que a dor chegar, na hora que o desespero chegar. Não vamos deixar para desenvolver esse sentimento poderoso nessa hora, não, porque não vai conseguir. Não vai conseguir porque estaremos desesperados. O desespero nos tira toda a possibilidade de enxergar com lucidez. Então, como que a gente vai desenvolver fé raciocinada num momento desse? Vai desenvolver uma fé cega, que não vai ajudar em nada. Né? Então, aqueles que deixam para aprender a nadar na hora do naufrágio vão morrer afogados. Então, isso a gente tem que se preparar para isso. Quando a gente fala que nós precisamos nos educar para a morte, aí as pessoas falam, Deus me livre, só vocês espíritos ficam falando em morte, coisa horrível esse negócio de morte, vocês só falam em morte, coisa em cima nenhuma. Herculano Pires tem um livro, que é Educação para a Morte, que só nos ensina a viver. É muito bom. Ele é um grande escritor. Então, a educação para a morte é educarmos-nos para a vida. Então, educarmos-nos para a vida é educar esse sentimento que a gente tem que ter de fé raciocinada. Para na hora que a dor bater, a gente ter uma base, uma inteligência sobre aquilo que está acontecendo. Não é? Então, aquele que realmente esperar para desenvolver conhecimentos e sabedoria na hora do problema, não vai conseguir de jeito nenhum. Tudo isso é com o tempo e gradativamente que a gente vai desenvolvendo. Irmã gêmea da razão, o que acontece com a fé? Ela é irmã gêmea da razão. Uma não pode viver sem a outra. Podemos dizer até que são gêmeas siamesas e que não podem ser separadas por nenhuma cirurgia. Ela atenua a nossa dificuldade, ela acalma a nossa agitação e alerta a impulsividade irrefletida, que faz que a gente faça bobagens quando a gente está com a cabeça quente. Né? Então, ela é um sentimento que deve estar presente em todos os momentos da nossa vida, mas com a presença da lucidez, né? Com a presença da razão. Fé é confiança, logo é necessário saber em que se crê. Não é? Digamos que a gente arranja um amigo. Arranjei um amigo, eu tenho um amigo. Eu vou confiar nesse amigo, mas eu não sei nada desse amigo. Eu não sei nada dele. Tem pouco tempo que eu conheço. Como eu posso confiar a esse amigo algo de extremo valor para mim? Como eu posso confiar a esse amigo isso, né? Como eu posso dividir com esse amigo algo que é tão importante para mim, para minha vida? Não posso. Eu preciso conhecer essa pessoa um pouquinho, né? Eu preciso senti-la um pouquinho. Não é conhecer, porque na verdade a gente não conhece nem a nós mesmos, né?
Mas a gente precisa de um tempinho para que a gente possa intuir algo a respeito dele, né? Sentir a sua vibração, sentir... Porque com isso a gente não se engana muito, não. Tanto que às vezes tem pessoas que a gente conhece e que parecem uns amores, mas algo por dentro repele, né? Algo interiormente nos diz que não é o que a gente está vendo. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque é aquele anjo da guarda nos inspirando, é o nosso espírito protetor, nos auxiliando, falando através da nossa consciência. E também o sentimento que a gente tem, a energia que não cruza, que não interagem. Aí a gente fica até com vergonha, né? Fala, meu Deus, coisa horrível, tomara que eu não passe isso para essa pessoa. Mas acontece às vezes, né? Então a gente tem que ter cuidado. Então razão e fé devem estar sempre compensadoramente conjugadas, pois constituem a consciência de si para consigo mesma e a consciência de si para com a inteligência suprema. Então tem que estar conjugada, né? É necessário saber em que se crê, em quem se crê, no que se crê, para a gente não fazer bobagem, não comprar gato por lebre, né? A razão humana está feita sob o modelo da razão absoluta. Qual é a razão absoluta? É a razão divina. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos a essência divina. O iluminismo fala nisso. No iluminismo, o pensamento iluminista é que todas as criaturas são boas. E nisso eles não estão errados. Não é que sejam, elas têm a essência do bem. Todos nós temos. Porque quando fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, Ele nos imprimiu a sua feição nesse ponto, né? A sua imagem, que é a imagem do bem. Deus não criaria o mal. Ele não criaria o inferior. Ele criou o homem simples e ignorante, imprimiu nele a sua marca, que é o bem, para que a gente alcançasse o bem supremo através das nossas atividades e do uso do livre-arbítrio, que foi o maior presente que nós recebemos de Deus. Isso a gente pode dizer que é presente, né? Isso foi um presente, foi uma doação, foi uma oferta, né, de Deus para nós. Deus não nos dá presente nenhum durante a nossa vida, né? Não nos dá saúde, Deus não nos dá fortuna, Deus não nos dá desgraça, nem doença, Deus não dá nada disso. Deus, quando vê que a gente está errando, nos dá a oportunidade do acerto. Aí vem muitas vezes a dor por conta disso, mas Deus não mandou a dor, Ele deu a oportunidade do resgate, é diferente. A razão humana, então, ela está feita sob a razão absoluta, sob esse modelo, causa primária de todas as coisas. Então, a fé raciocinada, ela estabelece perfeita relação entre o quê? Entre a força criadora e a força criada. Entre o absoluto, que é Deus, e o relativo, que somos nós, entre Deus e os homens. Então, essa relação é perfeita entre a força criadora e a força criada, entre Deus e o homem. Através do conhecimento de quê? Daquilo ali, ó. Da filosofia, da ciência e da religião. A filosofia nos mostra muito claramente por que eu creio, por que eu tenho que crer, por que eu creio nisso. A filosofia nos mostra. A ciência nos mostra como eu creio, de que forma eu creio, o que eu tenho que fazer. E a religião nos mostra em quem creio. Então, fecha num contexto perfeito para nos dar a oportunidade da evolução. Não há nenhuma, como a gente falou outro dia, não há nenhuma crença, nenhuma filosofia, nada que reúna esses aspectos aí. Ou é religião com ciência, ou é filosofia com religião, mas os três aspectos, só o Espiritismo tem os três aspectos.
São Paulo definiu a fé dessa maneira assim, ó. A dedução do que não conhecemos através do que conhecemos. Olha que definição perfeita. Por isso que não precisa ver. É preciso entender. É preciso compreender. Como nós cremos em Deus? Alguém já viu Deus? Como a gente crê em Deus, então, se a gente nunca viu? Pela obra, não é? Se temos um relógio que funciona perfeitamente, não precisamos de conhecer o inventor dele, porque o inventor dele se faz presente pela obra. É uma pessoa. Como que nós vamos classificá-lo? Alguém competente? Alguém muito inteligente, né, que gosta do que faz, que funciona muito bem há tantos anos? Então, pela obra a gente conhece o autor, não é? Quando a gente recebe esses textos pela internet, assinados por Érico Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, né, Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, que a gente lê aquilo, a gente tem até pena da criatura ter feito aquilo com Fernando Pessoa, de ter feito aquilo com Drummond, que nem está aqui mais para se defender, porque não é dele. Porque ao ler, a gente vê que não é dele, não é característica dele, não é assim que ele escrevia, ele não escreveria isso. Há pouco tempo eu recebi um de Luiz Fernando Veríssimo, que eu falei, coitado dessa criatura, quando colocou que era de Luiz Fernando Veríssimo, que eu não precisa nem conhecer muito dele para saber que ele não faria nunca aquilo ali. Primeiro que era um texto totalmente antiético. Imagina Luiz Fernando Veríssimo escrever um texto daquele. Jamais. Né? Então a gente vê, é pela obra que você conhece o autor. Ninguém precisa ver Deus. Quando a gente olha para esse universo perfeito, maravilhoso, que não erra, que os cientistas podem calcular a passagem de um cometa, né, durante tantos e tantos tempos, e ele passa exatamente naquela hora que foi prevista. Então há tanta perfeição. Aí a gente olha, fulano, foi você que fez isso aí? Eu não, fulano. Como? Eu também não fiz. E daí? Então quem fez? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Não é? Aí a gente fica, tem até uma historinha que eu não sei se eu vou lembrar, de Braille com Laplace. Não, Braille com Laplace. O árabe, ele dizia, né, que o universo mostrava Deus para ele, realmente. Mas as Laplace e Braille, é o autor do método Braille, né, da escrita dos cegos. Ele estava lá na França e Laplace, bem mais velho, ele era jovenzinho ainda, o Braille, chegou e viu uma maquete maravilhosa do universo, linda, linda, perfeita. Aí Laplace logo, quem fez isso? Braille não pensou duas vezes, foi o acaso. Mas como o acaso não pode fazer isso aí? Ele falou assim, o senhor falou que o acaso fez o modelo original, pode ter feito esse também, porque Laplace falou que a teoria dele era que o universo surgiu do acaso. Então, realmente, o acaso não cria nada. Né? Não cria nada. Agora descobriram a partícula de Deus, né? Que deu origem ao universo. Agora eles querem dizer que aquela partícula, o Stephen Hawking já falou isso, que ela criou-se por si mesma. Volta ele lá para o acaso. Depois ele erra e volta e se desculpa, como ele errou com o buraco negro. Mas é a maior inteligência que a gente tem, respeitadíssimo, né, no meio da física. Mas é isso que a gente tem que ver. A gente não precisa de conhecer, de ver Deus. A gente sente Ele. A gente sente nas obras da criação. Então, isso que realmente é importante. O que se observa no plano exterior são apenas reflexos e miragens. As realidades da vida permanecem no interior. Isto é, no invisível. A fé, ela nasce da observação, é fruto de dedução e indução. Por isso que dá um trabalho enorme ter fé. Por isso que a fé é tão difícil, né? Ao se despedir do príncipe, a gente não pode deixar as falas da raposinha, que são maravilhosas, né? Ao se despedir do príncipe, a raposinha disse-lhe o seu maior segredo. Aí disse assim para o príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Nem podia imaginar que estava falando uma grande verdade universal, né?
Então, para a gente terminar, a gente lê aqui: a fé em Deus renova em todos os momentos toda a energia do corpo e do espírito. É um laço que une o espírito ao seu Criador. Cria equilíbrio entre a consciência e a subconsciência. Desperta o nosso interior e alegria pela vida. Conduz o espírito do homem ao universo da existência. Liberta o ser humano da angústia, do temor, da miséria e da incerteza. É a base, o sustentáculo de todas as grandes obras. Fortalece a confiança do homem na sua capacidade de criar e sustentar o bem, a justiça, a verdade e a luz para o espírito. Então, haja razão que nos dá essa oportunidade, senão a gente vai ser pisoteado mesmo, né? Como aquele que chegou para o mestre para perguntar ao mestre o que ele tinha que fazer para ele viver mais tranquilo, caminhar mais tranquilo. Mas, meu filho, tenha fé em Deus. Você só precisa de ter fé em Deus. Só preciso disso, mestre? Só, meu filho, de ter fé em Deus. Mas você precisa de ter uma fé raciocinada. Aí lá sai o jovenzinho enlevado pela fé em Deus e vem um homem em cima de um camelo desesperado, camelo desgovernado, o homem gritando: sai da frente, ele: eu tenho fé em Deus que nada vai me acontecer. Foi todo quebrado pelo camelo. Aí naquele barulhão, naquele negócio todo, sai lá o sábio, o monge: meu filho, o que você... Mas eu fiz o que o senhor falou, eu tive fé em Deus. Aí o monge falou assim: eu pedi que você tivesse uma fé raciocinada, porque Deus também estava naquele homem que gritava: sai na frente, e você não ouviu. Então, é aquela questão, quando a gente raciocina sobre as coisas, a gente acerta mais, a gente erra menos e pode se livrar de muitos males. Muita paz.